Continuando a nossa aula sobre relatórios contábeis, agora a gente fez uma introdução no balanço, falamos balanço patrimonial, né, a demonstração mais importante, falamos sobre o ativo, sobre o passivo e vamos falar sobre o patrimônio líquido. Bom, o patrimônio líquido pode ser entendido como a diferença entre o ativo e o passivo. Aqui você pensa assim, entre o ativo e o passivo, entre os bens e direitos e obrigações, como o professor falou agora no exemplo há pouco. Então ele pode ser entendido como a diferença entre o ativo menos o passivo igual ao patrimônio líquido. Existem registros importantes, entretanto, no patrimônio líquido, como o capital social e as reservas de lucro, de capital, entre outras. A lei das sociedades por ação denomina de passivo todo o lado direito do balanço, como já foi comentado. Dessa forma, o patrimônio líquido estaria incluído, estaria contido na denominação passivo. Ou seja, o patrimônio líquido é um passivo não exigível. O patrimônio líquido evidencia recursos dos proprietários aplicados no empreendimento, na empresa. A aplicação inicial dos proprietários chama-se de capital social, esse cara aqui, ó. Capital social. Bom, proprietários de empresas SA são chamados de acionistas. Proprietários de empresas limitadas são chamados de cotistas, sócios cotistas. Caso haja outras aplicações por parte dos proprietários, tem-se acréscimo na conta de capital. Conta de capital social, tá? O nome da conta é capital social. O patrimônio líquido é acrescido também com os rendimentos resultantes do capital aplicado, ou seja, o fato mais comum e recorrente. O que é isso? Esses rendimentos são os lucros. Então, atenção, a empresa dá lucro, você já viu na demonstração, a Tramontina deu lucro e aquela outra empresa farmacêutica deu lucro. Esse lucro, uma parte dele é distribuído em forma de dividendos para o sócio, remunerar o sócio, agraciar o sócio pelo investimento feito. Isso é relativamente comum, mas não é sempre assim, ok? Há empresas que não pagam dividendo. Mas isso é comentário para mais futuramente a gente falar. Então uma parte vai para a distribuição do lucro e a outra parte é retida na empresa. Lucro retido na empresa. E o primeiro lugar que ele vai quando ele é retido é para a conta lucros acumulados. Lucros acumulados, é essa conta. As sociedades anônimas, elas não podem terminar o ano com uma figura, com uma informação assim, lucros acumulados. Esses lucros acumulados têm que ser destinados a alguma coisa. E essa alguma coisa ganha o nome de reserva. Ó, isso não é lucro acumulado, é uma reserva de lucro. Isso não é lucro acumulado, é uma reserva para aumentar o capital. Isso não é lucro acumulado, é uma reserva para contingências. Isso não é lucro acumulado, é uma reserva legal. Ou seja, a lei determina que a empresa tem uma proteção, né? E aí tem essa conta de reserva legal, tá? Vamos lá olhar antes o balanço da Tramontina. Vejam só, lá no patrimônio líquido da Tramontina, então nós temos capital social integralizado, 70 milhões, nós lemos isso, né, na nota explicativa. E temos reservas de lucros, reserva legal que o professor acabou de falar. A lei diz que 5% do lucro líquido tem que ser vertido para uma reserva legal. É uma proteção patrimonial da empresa. A empresa não se diluir, não diminuir. Ela, sempre que possível, ela tem que ter um crescimento, né? Bom, reservas para aumento de capital, reserva de capital, e saldo à disposição da Assembleia. Provavelmente esse saldo será usado para distribuição de lucro, dividendos. Vamos dar uma olhada na Sofarma, o patrimônio líquido dela. Patrimônio líquido, capital social e reserva de lucro somente. Duas reservas, tá? Aqui o professor quer fazer um comentário, eu vou fazer no próximo slide. Vamos fazer no próximo slide. Então o esquema básico do balanço patrimonial é assim.
é uma demonstração com duas colunas. Aqui de um lado nós temos o ativo representa bens e direitos, o ativo demonstra as aplicações da empresa, os investimentos da empresa. Né? Para que a empresa possa ter bens e direitos, precisa ter as origens de recursos. De onde veio o dinheiro? Bom, uma parte veio dos sócios, capital próprio. E outra parte veio de terceiros, capital de terceiros. Vamos botar assim. Terceiros, né? Bom, lá no capital próprio, uma fonte é capital social, que é a integralização inicial dos sócios, e a outra parte vem dos lucros que vão se acumulando ao longo do tempo, né? Uma sociedade anônima não pode figurar com esse nome, ela tem que figurar como um nome reserva de lucro, né? Bom, aí o professor quer fazer um comentário. Vamos supor que não tenha dívida, tá? Pensa, os sócios botaram dinheiro, começou uma empresa agora, botaram dinheiro na empresa. Então, vamos aumentar 70 milhões, né? E eles pegaram esses 70 milhões e compraram bens para a empresa produzir, tá? Aonde que tem dinheiro? Onde é que tem dinheiro? Nos bens. Isto aqui é apenas informação. O dinheiro está lá. Então, quando você lê, a empresa deu lucro, tá dentro do patrimônio líquido, é apenas informação. O dinheiro do lucro não está ali no patrimônio líquido. Ela está em algum lugar aqui em bens e direitos. Ou no caixa, ou no banco, ou comprou alguma coisa, ou está no estoque, em algum desses itens do ativo da empresa. Isto que eu acabei de falar ficará mais claro com o prosseguimento da aula, com o prosseguimento dos vídeos, ok? Vamos avançar então. Origens e aplicações de recurso. O professor acabou de comentar sobre isso. Origens e aplicações de recursos. O passivo e o patrimônio líquido significam origem de recurso, origens de capital, que pode ser externa ou interna. Externa, de terceiros, bancos, funcionários que ainda não receberam salário, fornecedores que parcelaram para a empresa pagar. Ou interna, sócios, acionistas ou sócios, que integralizaram o capital social ou que não levaram todo o lucro embora, porque uma parte ficou retida na empresa. Por outro lado, o ativo significa as aplicações de recursos, originado do passivo e do patrimônio líquido, como foi explicado na slide anterior. Assim, aplica-se dinheiro no caixa, dinheiro no estoque, ou seja, não é mais dinheiro, é um estoque. Não, no caixa, efetivamente, é dinheiro. Abre a gaveta, tem dinheiro no caixa. Mas se botar no banco, também não é dinheiro, né? É um direito a receber. O banco está cuidando do meu dinheiro. Estoque é um dinheiro que se transformou em estoque, em coisas, mercadorias, normalmente. Bens de vida longa, tipo veículos, imóveis, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, ferramentas, computadores, xerox, tela e assim por diante, tá? Então, as aplicações de recursos são isso: máquinas, equipamento, caixa, estoque, contas a receber, veículos, imóveis. Isso explica o porquê de o ativo ser sempre igual ao passivo mais patrimônio líquido. Ou seja, uma empresa não pode aplicar aquilo que não tem origem. E daí a gente volta para a origem da contabilidade lá com Frade Luca Paciolo, né? Aquele Frade Luca, eu acho que é assim. Não, é Scioli, alguma coisa assim, acho. Luca, não sei se é com 2 Cs. Que dizia, para cada aplicação existe uma origem de recursos de igual valor. Bom, isso era no princípio, hoje já sabe que uma origem pode enveredar em 2 aplicações, 3, 4 aplicações, desde que o total da aplicação seja igual ao total da origem.
Assim também você pode ter 2, 3 fontes de origem para uma única aplicação. O cara quer comprar, a empresa quer comprar um terreno para construir a sede. Não tem dinheiro sozinho, então tem uma origem capital terceiro, um empréstimo, e mais origem dos sócios, sócios injetaram dinheiro. Então tem 2 origens e uma aplicação, e assim por diante. Dessa forma fica mais fácil entender a acepção do termo balanço. Origina-se do equilíbrio de 2 lados com uma balança de 2 pratos, como está representado aqui. Esse balanço aqui não está equilibrado, né? O nosso balanço sempre tem que estar equilibrado por uma questão de princípio. Para toda origem existe uma aplicação. Para toda aplicação existe uma origem de igual valor. Origens podem ser capital próprio ou capital de terceiros. Ah, o professor já falou isso no vídeo. Vamos adiante. Patrimônio líquido é denominado capital próprio. Isto é, recursos próprios dos sócios, sociedade anônima, dos acionistas, sócios, sociedade limitada, acionistas, sociedade anônima. A comparação entre capital de terceiros e capital próprio revela o grau de endividamento da empresa. Quanto maior for o capital de terceiros, maior será o endividamento da empresa. Quanto menor for o capital de terceiros, menor será o endividamento da empresa. Pensa assim numa imagem, olha só. Tem um balanço da empresa arrojada com isso aqui. Patrimônio líquido está aqui. Então a dívida está aqui, passivo exigível está aqui. E pensa numa empresa conservadora. Isso aqui é um esqueminha do balanço patrimonial. Uma empresa conservadora, C, em que a dívida está aqui e o patrimônio está aqui. Então você tem um passivo exigível pequenininho, capital de terceiros pequeno e capital próprio grande. A empresa conservadora opera, funciona com uma dívida pequena. A empresa arrojada, a de arrojada, funciona com uma dívida maior. Qual é a melhor decisão do administrador? Funcionar com uma dívida menor ou maior? Depende. Não dá para dizer que é melhor funcionar com menos dívida, porque a dívida traz alguns benefícios que você vai estudar, talvez com o professor Oswaldo. Lá em Finanças Corporativas, no canal, tem vídeo sobre isso, lá em Alavancagem Financeira. Agora ainda é muito cedo para você que está estudando contabilidade financeira para falar sobre isso, né? Mas é bom ter essa acepção inicial. Dívida não é sinônimo de coisa ruim, pessoal. Dívida realmente aumenta o risco da empresa, a empresa se arrisca mais, mas tem aspectos positivos na dívida. É claro que ninguém está falando aqui que uma empresa exista com uma dívida enorme, não, eu fiz uma relação razoável, né? Não há dúvidas, olha só, não há dúvida que o bom equilíbrio entre esses 2 grupos é desejável. Embora, para ser mais competitiva, adquirir ativos mais eficientes, haja tendência por parte das empresas de se endividarem mais. Vejam só, o professor falou uma coisa e veio aqui, está escrito pelo autor do livro, o que o professor acabou de falar. Então, não há dúvida que o equilíbrio, não se falou a ausência de dívida, falou o equilíbrio entre capital próprio de terceiro, seja desejável, embora para ser mais competitiva e adquirir mais ativos, haja uma tendência por parte das empresas de se endividarem mais. Tá bom? Bom, isso já fica como uma... vamos terminar esse conteúdo que já estamos no final. Bom, requisitos do balanço patrimonial. O balanço patrimonial é composto de um cabeçalho que deve conter a denominação da empresa, o título da demonstração contábil, DRE, balanço patrimonial, tem que estar por extenso, e a data de encerramento da demonstração. Desculpa, do balanço, nós estamos falando só do balanço, né? O título da demonstração é o balanço patrimonial. A lei das sociedades anônimas dispõe
que as demonstrações em cada exercício deverá ser publicada com indicação dos valores correspondentes ao exercício anterior, do lado. Então a coluna mais longe do texto é o exercício anterior, é mais perto do texto é o exercício atual. Você lembra? Já vamos abrir o relatório, a demonstração contábil da Tramontina e da Solfarma, né? O balanço patrimonial, bem como todas as demonstrações financeiras, deverão ser apresentadas em duas colunas, exercício atual e exercício anterior. Essa representação facilita ao usuário observar a evolução dos valores, pelo menos de um ano para o outro. Olha lá, olha aqui, balanço patrimonial, no caso da Solfarma, aqui ó, balanço patrimonial, demonstrações financeiras, está aqui o título, ó. Está aqui o título da empresa, ó. É? E está aqui coluna de 2019, coluna de 2020. No caso dessa Solfarma, ela publicou o balanço ativo em cima do passivo, tá? E no caso aqui da Tramontina, também tem o título da Tramontina, CNPJ, Sociedade Anônima e tal, e tem o título da demonstração, balanço patrimonial encerrado, e a data, ó, lá embaixo também tinha. Eu acabei não falando, ó, exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. E aqui, da Tramontina, encerrado em 31 de dezembro de 2020, tá bom? Ano de 2019 comparando com o ano de 2020. Tá? Vejam só, o professor nessa aula falou sobre crédito de liquidação duvidosa. Aqui tem, ó. Então, tem a Tramontina em 2020 esperava receber, né, no final de 2020, ou seja, em 2021 esperava receber 91 milhões. Mas admitia que desses 91 milhões ela tivesse uma quebra, uma liquidação duvidosa, que ela achava que não ia receber, de 2 milhões e 125. Olha, interessante isso aqui, né? O professor acabou comentando, então por isso estou falando isso aqui. Então, para terminar, nós temos uma último, que é uma representação gráfica de um balanço patrimonial da Companhia Escolar de Administração e Gerência S.A. ESAG S.A., né? É óbvio que isso aqui é didático, né? Mas nós vimos um balanço patrimonial real, né, da Tramontina e da Solfarma. Mas vejam que aí então nós temos um ativo circulante, 2013, 2012, 2013, né, as disponibilidades caixa e bancos aumentaram, né, de 10 mil para... Por que eu não estou conseguindo? Não sei. De 10 para 12, direitos realizáveis de curto prazo de 50 para 90, né? Aqui a gente tem imobilizado de 100 para 95, provavelmente a empresa que vendeu imobilizado, o intangível ficou igual, e aumentou os investimentos. Depois nós vamos entender esses termos, qual é a diferença de um imobilizado para um investimento. Agora não é o momento, né? Contas a pagar de curto prazo também aumentou, né? Depois passivo exigível de longo prazo diminuiu, contas a pagar de longo prazo. Capital social ficou igual, reservas de lucro aumentou. Então a empresa, no último ano, 2013, teve lucro, porque a reserva de lucro aumentou, então ela teve lucro, e esse lucro foi pelo menos essa diferença aqui, de 35 para 60 daria 25, então 24 mil, né? De 35 para 59, tá? E o patrimônio total da empresa saiu de 205 mil para 249, eu tenho que bater. Pessoal, esse vídeo acabou passando um pouquinho o tempo, mas seria inapropriado se fazer uma videoaula com muito pouco tempo, tá? Nos vemos então, o próximo assunto que trataremos é especificamente sobre os grupos de contas do balanço patrimonial.